Recentemente eu fiz uma live com um pastor amigo e tratamos de alguns temas de extrema importância e relevância para os nossos dias. E algumas pessoas me pediram para gravar alguns vídeos sobre esses mesmos temas, uma vez que a live não fica gravada. E hoje eu estou gravando esse vídeo para falar de um desses temas, que é o culto online. O porquê que nós não fazemos um culto online, ou porquê que o culto online não substitui o culto público, onde nós vamos lá para o templo, a igreja vai para o templo se reunir e adorar a Deus e cultuar a Deus. Bom, mas para entendermos corretamente do porquê não devemos fazer culto online, é necessário antes entendermos alguns termos da Escritura. E o primeiro termo que nós precisamos entender é o termo igreja, eclesia. O que significa isso? Muitas pessoas acreditam que igreja é o local onde nós vamos adorar, todos juntos. Então, por isso que muitos falam, nós vamos para a igreja. Mas a Bíblia nos ensina, em Atos, todo o livro de Atos mostra isso claramente, que a igreja não é um lugar, mas a igreja somos nós. Nós compomos a igreja. Portanto, a igreja que se reúne para adorar a Deus lá no local onde ela escolheu para isso, no templo, mas ela pode se reunir em qualquer outro lugar. Nós somos igreja. Quando fala igreja, trata-se de nós. E por que que nós fazemos parte desta igreja? Por que que nós somos uma igreja do Senhor Jesus? Porque tem algo que nos une. E o que nos une é a comunhão que nós temos uns com os outros. E aqui é o segundo termo que nós precisamos entender. Comunhão, muitos podem pensar que é aquele cafezinho que a gente toma depois do culto, relacionar a um momento onde a gente vai para a igreja almoçar todo mundo juntos, mas a Bíblia trata comunhão muito mais além do que isso. O sentido de comunhão na Escritura é muito mais profundo e muito mais espiritual e teológico do que isso. Por exemplo, quando Paulo vai falar de comunhão, a palavra koinonia, ele não se refere a esse companheirismo, a essa presença física de uns com os outros, mas ele fala do relacionamento que nós temos com Cristo Jesus e do relacionamento que nós temos com o próximo, a ligação que existe entre nós. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, ele diz que Deus nos chamou à comunhão do seu Filho. Essa comunhão que é feita por meio do Espírito Santo. Por isso que na sua segunda carta, capítulo 13, versículo 13, ele também fala da comunhão do Espírito. É por meio do Espírito que nós mantemos essa comunhão com Cristo Jesus e também a comunhão com o próximo. Filipenses, capítulo 2, versículo 1, ele vai, antes de chamar os irmãos, de exortar os irmãos a viverem de maneira própria, digna, como sendo um só corpo, ele fundamenta isso na comunhão que nós temos no Espírito Santo. Portanto, comunhão para Paulo significa o nosso relacionamento, a ligação que existe entre nós e Cristo, uns com os outros, por meio do Espírito Santo. Semelhantemente, João, em sua primeira carta, fala dessa comunhão que nós temos com o Pai, com o Filho e uns com os outros. E essa comunhão, ali em João, ele a fundamenta sobre a fé que nós temos no Evangelho, na verdade do Evangelho, o Verbo que se fez carne. Assim ele diz que nós mantemos comunhão com o Pai e com o Filho. E se nós andarmos nessa verdade, se de fato nós cremos nessa verdade e andamos nela, nós mantemos comunhão com Deus, ele diz isso no versículo 6 do capítulo 1 da sua primeira carta, e essa comunhão vertical também se estende horizontalmente. Versículo 7 ele diz que nós temos comunhão com o próximo. E essa comunhão não se perde, nem mesmo o pecado pode quebrar essa comunhão que nós temos com o Pai, com o Filho e uns com os outros. Portanto, irmãos, essa comunhão não diz respeito à presença física. Nós agora estamos privados de estarmos juntos fisicamente, mas não estamos privados da comunhão que nós temos com Deus e uns com os outros. Tá? Não estamos privados disso. Embora nós não estamos nos encontrando para adorar a Deus, nós não estamos privados dessa comunhão. Contudo, essa comunhão nos traz alguns benefícios que muitas vezes esses benefícios nós podemos ser privados. No decorrer do tempo, dos anos, dos séculos, a igreja foi privada de alguns benefícios decorrentes dessa comunhão.
E um deles é, por exemplo, que nós estamos sendo privados agora de estarmos juntos fisicamente para cultuar a Deus. Cultuar a Deus. Nós estamos privados disso. Esse é um dos benefícios, privilégios e deveres que nós temos por causa dessa comunhão, por sermos igreja. Nós hoje estamos privados disso, mas não estamos privados da comunhão e nem estamos privados da igreja, porque nós somos a igreja. Entretanto, aqui nós precisamos entender o terceiro termo, que é culto. Por que nós estamos privados desse culto público, mas será que nós estamos privados de cultuar a Deus? Então vamos lá. Culto. A palavra culto, latreia, nas escrituras, ela significa serviço, prestar um serviço a Deus. Quando Paulo fala aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1, que nós devemos oferecer o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele diz que isso é o nosso culto racional. E ali é essa palavra, serviço. Portanto, a nossa vida deve ser um serviço a Deus. Quando é que eu presto um culto a Deus? Em todos os momentos. Eu vou me divertir? Eu preciso cultuar a Deus, ou seja, eu tenho que fazer algo levando em Deus em conta. Quando eu vou para o meu trabalho, eu vou também trabalhar prestando um culto a Deus. Quando eu falo prestar culto no trabalho, não significa pregar o evangelho, nem ficar lendo a Bíblia ou orando, mas é fazer o trabalho como se fosse para o Senhor. É claro que o culto que nós prestamos a Deus também envolve a leitura bíblica, cantar ao Senhor, adorar a Ele, orar a Ele. E é por isso que diariamente nós precisamos fazer as nossas devocionais em casa e também chamar a família para juntos fazerem devocionais e cultuar a Deus dessa forma. Acontece que culto a Deus é um serviço que nós prestamos individualmente com a família e podemos fazer coletivamente. Então todos nós não estamos privados de cultuar a Deus. Nós devemos continuar cultuando a Deus. O que nós estamos privados é de juntos prestarmos um único culto a Deus. Como assim um único culto a Deus? Aqui é que está a bênção, o privilégio e o dever que nós temos por causa de sermos igreja e termos comunhão e podermos cultuar a Deus. Veja bem, quando nós nos ajuntamos em um só lugar, o que nós estamos fazendo ali não são vários cultos. Não é cada pessoa individualmente cultuando a Deus. Cada pessoa está ali participando de um único serviço, de um único culto a Deus. Isso é culto público. Ou seja, vários crentes que formam igreja, parte da igreja, porque eles têm comunhão uns com os outros, eles podem estar juntos, e porque eles podem cultuar a Deus, agora eles vão fazer um só serviço. É por isso que nós ensinamos que quando uma pessoa ora na igreja, os outros devem prestar atenção para que eles possam concordar ou discordar do que a pessoa está falando, porque ela está orando em nome de todos. Quando nós cantamos um único cântico a Deus, porque todos nós estamos adorando no mesmo lugar. Mas pastor, isso não pode ser feito online? Não. Por que não pode ser feito online? Porque perde o sentido de estarmos no mesmo lugar prestando um culto a Deus. Nós estamos em vários lugares e podemos cultuar a Deus, mas individualmente. Você pode reunir a sua família, o outro pode reunir a sua família, ou podem individualmente prestar culto a Deus. Mas o culto público tem a ver com ajuntamento, com estar presente. Portanto, culto online não substitui essa presença. Mas será? Porque naquele período não existia esse negócio de online, é por isso que não tinha. Vamos ver? Aqui eu gostaria de mostrar um quarto, né? Eu já mostrei falei de 3 termos. Um quarto termo que diz respeito exatamente a essa presença física. É o termo epissinagogê. Paulo usa esse termo lá na sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 1, quando ele fala de nós nos reunirmos a Cristo. Ora, nós já estamos unidos a Cristo por meio da comunhão que temos com Ele. Mas quando Paulo usa esse termo ali, ele está querendo falar para nós não da comunhão que nós temos independente do lugar, ou seja, mesmo distante nós temos comunhão. Não, ele está falando de nos reunirmos fisicamente, presencialmente com Cristo. E por isso ele usa esse termo epissinagogê, que significa isso, ajuntar em um só lugar. Esse termo, ele aparece somente mais uma vez no Novo Testamento,
que é lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25. O escritor de Hebreus usa esse termo, sabe para quê? Para falar para nós não deixarmos de congregar, como era costume de alguns. E o congregar ali é exatamente isso, se ajuntar fisicamente em um lugar. Olha só, lá naquele período já existiam os chamados hoje desigrejados. Aqueles que dizem que creem em Cristo Jesus, mas não querem se reunir em um lugar fisicamente, fazer parte desta igreja visível, né? Da instituição visível. Naquele período já existia isso. E o escritor de Hebreus diz que nós não podemos deixar de congregar, de nos reunirmos fisicamente. É por isso que o culto online não substitui o culto público, porque o culto público necessariamente implica presença, ajuntamento de todos no mesmo lugar. Nós podemos até transmitir o culto, e essa transmissão pode abençoar pessoas que estão em casa e assistem. Mas aqueles que estão ali no ajuntamento, no culto público, presencialmente, eles estão prestando um serviço. Quem está em casa está assistindo, mas não participando. Ele pode até cultuar em casa, mas vai ser outro serviço. A bênção que nós temos aí decorrente da comunhão é de poder estar juntos no mesmo lugar, cultuando, prestando um serviço. E esse ajuntamento no mesmo lugar para prestar um serviço a Deus, ele é uma bênção decorrente da união que nós temos uns com os outros, da comunhão que nós temos uns com os outros. E o poder cultuar a Deus é bênção da comunhão que nós temos com Ele. Nós não poderíamos prestar culto a Deus se não tivéssemos comunhão com Ele. E nós não poderíamos nos reunir em um só lugar para juntos prestar um só serviço se não tivéssemos comunhão uns com os outros. Então o culto público é sinal dessa bênção, é um demonstrar dessa bênção da comunhão que temos uns com os outros e com Deus. Agora, nem sempre nós teremos oportunidade de desfrutar dessas bênçãos como do culto público. Momentos de catástrofes, ou perseguição, ou pandemia, como é o nosso caso hoje, nós seremos privados dessa bênção. Por isso que não há necessidade, não podemos substituí-lo por outra coisa. O que nós precisamos agora é clamar a Deus para que a gente possa voltar a cultuar novamente. E quando toda essa questão passar, nós voltaremos a cultuá-lo juntos, porque culto ainda nós prestamos, todos os dias nós fazemos isso, mas o culto solene é só quando passar esse momento e nós voltarmos. Então o que nós temos que fazer nesse momento agora? Deixarmos de cultuar? Não, nós continuamos cultuando. O que nós precisamos fazer? Reunir a família e prestar um serviço a Deus todos juntos ali na família. E se possível for, o pastor da igreja transmitir um sermão para que naquele momento de edificação os irmãos possam ouvir o sermão. Então todos se reúnem, oram, leem a Bíblia, cantam a Deus e assistem o sermão para a edificação, todos prestando culto a Deus. Não um culto público, um só no mesmo lugar, mas em vários lugares diferentes. É assim que precisamos fazer nesse período, até que logo a gente possa desfrutar novamente desta bênção que é poder servir a Deus com um só culto, todos no mesmo lugar. Espero que tenha sido claro e que todos tenham entendido.